Nós vamos estar trazendo a mensagem da palavra do Senhor, Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 34. Glória a Deus, bendito é o nome do nosso Deus. Vamos poder meditar em sua palavra, que Deus venha falar aos nossos corações nessa noite. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor. Eu quero chamar antes você a prestar toda atenção, toda reverência à palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para falar com cada um de nós nesta noite. A palavra do Senhor nos diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eu quero nessa noite estar falando sobre o seguinte tema, que está justamente aqui no versículo 27. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amados irmãos, nós temos dois personagens principais aqui nesse texto. Jesus tinha realizado a primeira multiplicação de pães e peixes, tinha alimentado uma tão grande multidão. Logo em seguida, Jesus agora compele os seus discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Enquanto isso, Jesus, ele vai orar. Ele passa um bom tempo orando na presença do Pai. Entretanto, o barco onde estavam os discípulos, como diz aí no versículo 24, já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Havia ali uma certa tempestade que estava acontecendo, talvez diferente daquela que Jesus acalmou a tempestade. Talvez aquela foi muito mais bravia, né? Talvez foi muito mais forte aquela tempestade. Mas aqui eles estavam sem controle também do barco, porque o vento era contrário. O vento não estava ajudando a eles chegarem ao destino. E naquela situação, já na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com os discípulos. E ele vai andando por sobre o mar. Os discípulos nunca tinham visto aquilo acontecer. E eles não identificaram que era Jesus,
era ainda escuro, quando Jesus foi ter com eles não identificaram que era o Senhor. E pensavam eles que era um fantasma. Os discípulos ainda naquele tempo acreditavam que os mortos podiam voltar aqui e assombrar as pessoas. Então eles acreditaram que Jesus era um fantasma e, tomados de medo, começaram a gritar. Foi quando Jesus, agora com a sua voz mansa e suave, em meio àquela tempestade, em meio ao pavor que estava no coração dos discípulos, em meio ao medo que tinha tomado o coração deles, em meio aos gritos, Jesus chega com a sua voz mansa e suave e diz para eles, imediatamente: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Logo em seguida, nós vemos, queridos irmãos, o apóstolo Pedro. Ele agora se dirige ao Senhor e diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro faz um pedido muito ousado. Nenhum dos demais discípulos pediu isso ao Senhor, e Pedro foi muito ousado aqui. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro, acredito que ele reconheceu que era o Senhor, mas ele usou aqui de uma certa esperteza para querer experimentar algo tão maravilhoso que estava acontecendo diante deles ali. Jesus andando por sobre as águas, Jesus andando por sobre o mar. Eles nunca tinham imaginado que aquilo pudesse acontecer. E Jesus agora diz para Pedro: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ele tem uma experiência, irmãos, que nenhum dos homens, a parte de Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, nenhum dos homens teve essa experiência que Pedro teve, de vencer aqui a lei da gravidade, de poder caminhar por sobre as águas. E a Bíblia diz que Pedro andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ele foi em direção a Jesus. Mas algo acontece logo em seguida. O versículo 30 diz: reparando porém na força do vento, teve medo. Novamente o medo veio ao seu coração. Aquela fé que ele teve fugiu dele, e o medo tomou conta do seu coração, e começando a submergir, ele começou a afundar, gritou: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Queridos, o apóstolo Pedro, que é um dos personagens aqui, o personagem principal aqui é Jesus, é o Senhor, mas Pedro é aquele que se destaca dentre os demais discípulos. Pedro foi marcado nos primeiros anos de sua fé como um homem muito inconstante, um homem que vivia de altos e baixos na sua fé, naquilo que ele acreditava sobre Deus, tendo atitudes de humildade, depois tinha atitude de orgulho. E nós podemos ver muitos textos na Bíblia que vai mostrar isso. Em alguns momentos parecia um gigante da fé, Pedro, inabalável em seguir ao Mestre. Em outros momentos, um homem medroso, de caráter duvidoso, covarde e de pequena fé. Vou repetir aqui. Em alguns momentos parecia que Pedro era um gigante da fé, inabalável em seguir ao Mestre. Em outros momentos, um homem medroso, de caráter duvidoso, covarde e de pequena fé. Vejamos algumas declarações de Pedro, quando ele esteve com Jesus, respondendo a Jesus. Mateus, no capítulo 16, do versículo 15 ao 18, diz assim a palavra do Senhor: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou:
bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus tinha perguntado antes aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E foram falando: Elias, Jeremias, João Batista ou um dos profetas. E Jesus agora se dirige para os discípulos e diz: mas vós, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, que era aquele que sempre se adiantava, que queria falar pelos demais discípulos, e se tornou um grande líder depois, mas em muitos momentos também se precipitou. Mas aqui ele respondeu, ele teve uma revelação especial do Pai, uma revelação especial do Pai de quem era Jesus. E Jesus para Pedro não era Jeremias, o profeta Jeremias, João Batista, Elias, ou mesmo um dos profetas, mas ele afirmou: tu és o Cristo, ou seja, o ungido de Deus, tu és o Messias esperado, o Filho do Deus vivo, ou seja, tu és Deus. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, não foram os homens que te revelaram, nem a tua própria carne, nem você mesmo, não veio uma revelação própria sua, mas o Pai que está nos céus, foi Ele quem revelou. Mas Pedro fez uma declaração aqui tão tremenda, tão maravilhosa sobre Jesus, que sobre essa declaração, Jesus ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre Jesus, esta pedra que era ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está firmada na pedra, na rocha que é Jesus, que não muda, que é inabalável. A nossa vida, a nossa fé está firmada nele, na rocha eterna que é o Senhor. Não está firmada em Pedro, como alguns interpretam mal esse texto aqui, mas está firmada em Jesus. Se tivesse firmado em Pedro, irmãos, seria muito complicado para a nossa fé, seria muito complicado para a nossa vida. Mas vamos ver outra declaração de Pedro aqui, tão profunda, tão maravilhosa ainda, sobre o amor dele por Jesus, a admiração por Jesus e saber que Jesus era a razão da sua vida. João capítulo 6, do versículo 66 ao 69, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O que aconteceu aqui? Lá em João no capítulo 6, a Bíblia nos mostra que Jesus estava pregando para um grupo de pessoas, uma multidão, uma multidão que estava seguindo a Jesus. Eles são chamados aqui de discípulos. A palavra discípulo significa seguidor. Então, no sentido visível, aquelas pessoas estavam seguindo a Jesus, como se fossem verdadeiros discípulos, mas não eram. Quando Jesus chamou aquelas pessoas a um compromisso real com Ele, todos o abandonaram, ficando somente Jesus ali e os 12 discípulos, que ele também chamou de apóstolos. O versículo seguinte diz: então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós outros também retirar-vos? Vocês também querem ir embora? Vocês também querem me abandonar assim como os demais foram? Vocês também querem fazer isso? Era como se Jesus estivesse abrindo as portas aqui: olha, se vocês quiserem ir, vocês podem ir, vocês não são obrigados a me seguirem. Mas Pedro agora traz uma resposta tão profunda, e ele diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Para quem iremos? O que Pedro estava declarando ali era que Jesus era a razão da vida dele e dos demais discípulos. Era a razão da vida. Ontem eu estava pensando, meditando sobre a razão da vida, e uma frase que veio ao meu coração de uma maneira tão forte: a razão da vida me encontrou
e me deu a verdadeira razão de viver. Jesus, a razão da vida, me encontrou e me deu a verdadeira razão de viver. Jesus, Ele mesmo que é a razão da vida. E Pedro estava aqui declarando isso: para quem iremos? Não existe outro. Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus, o separado de Deus, o ungido de Deus. Mais uma vez Pedro estava declarando que Jesus era o Cristo. Eles não tinham que esperar outro Messias. Jesus era o Messias, o único Messias esperado, prometido. Veja que declaração de Pedro aqui, irmãos. Mas vamos um pouco mais adiante. Lucas, no capítulo 22, do versículo 31 ao versículo 34. Veja mais uma declaração de Pedro. Você que está conectando agora, nós estamos tratando do seguinte tema: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E o texto que estamos pregando aqui em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 34. Estamos falando de algumas características de Pedro no início da sua fé. Muitas coisas permaneceram na vida dele e muitas coisas não permaneceram, pelo menos por um momento. Então, vamos ver aqui Lucas capítulo 22, versículos 31 a 34. O Senhor diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que tu me conheces, antes que o galo cante. Veja, irmãos, esse Pedro aqui, que demonstrou aqui já nesse texto uma prepotência, mesmo Jesus tendo advertido o que tinha acontecido, sobre o que tinha acontecido. O diabo tinha reclamado para peneirar como trigo. O diabo vos reclamou para peneirar como trigo. Ou seja, um ataque satânico, maligno sobre eles. O diabo queria permissão de Deus para poder atacar os discípulos violentamente. E nós aprendemos aqui também, irmãos, que Deus é o soberano Senhor sobre todas as coisas, e nada acontece sem a permissão dele. E Jesus diz que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ele, para fazer alguma coisa, ele precisa da permissão de Deus. Satanás, para fazer alguma coisa, ele necessita da permissão de Deus. Mas veja uma coisa: os discípulos, nenhum dos discípulos sabiam que Satanás tinha feito aquela petição, que queria aquela permissão para trazer dores terríveis para a vida dos discípulos, para que os discípulos viessem naufragar na fé, viessem cair da fé, esfriar da fé. E no versículo seguinte ele diz: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus fala especificamente com Simão: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Pedro não sabia do que Satanás tinha pedido, a permissão que ele tinha pedido para atacá-los. Ele não sabia também que Jesus tinha orado por ele, que Jesus tinha rogado por ele, para que a fé dele não desfalecesse. Ele necessitava da intercessão de Jesus, ele necessitava da ação de Jesus para que ele não caísse. Mas Pedro, ele foi muito arrogante, ele foi muito autoconfiante. Ele confiou demais nele mesmo, dizendo para o Senhor: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ele estava confiando não em Jesus, não no poder de Deus, mas estava confiando nele mesmo. E o Senhor diz assim:
Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ia chegar um momento na vida de Pedro que Pedro ia necessitar se converter, ia necessitar voltar à confiança que ele tinha no Senhor, voltar a seguir a Deus com sinceridade, seguir a Jesus com sinceridade, porque por um momento ele negou o Senhor, como o Senhor mais adiante até tinha profetizado sobre ele, tinha dito o que aconteceria. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Quantas vezes também, irmãos, nós podemos declarar através de cânticos: eu não vou voltar atrás, eu não vou abandonar meu Senhor, eu vou seguir firme, vou seguir confiando no Senhor. Mas tem situações que somos tentados e podemos nos ver, irmãos, desanimados na fé, às vezes tão vislumbrados com o mundo, que vamos esfriando espiritualmente e perdendo o prazer nas coisas de Deus, perdendo o prazer no próprio Deus, em servir a Ele, e o nosso coração começa a se encher de outros prazeres que não podem preencher a nossa alma, que não pode ser a razão da nossa vida, além do nosso Deus. Nada pode trazer razão à nossa existência. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Veja que a coisa começa a mudar em relação a Pedro. Ele já se revela aqui uma pessoa orgulhosa, prepotente, e que agora escuta Jesus falando de algo que iria acontecer, que seria certamente terrível para a vida de Pedro. Mas o Senhor já tinha intercedido por ele, já tinha rogado por ele. Irmãos, o Senhor intercede por nós. A Bíblia diz que Jesus está sentado à destra do Pai e intercede por nós. O Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexplicáveis. Se não fosse essa intercessão do Espírito, essa intercessão de Jesus, do amado das nossas almas, nós não estaríamos de pé. Por isso nós não somos mais fortes que ninguém. A força é dele, a força vem dele. Ele é quem nos sustenta. E nós devemos ter uma atitude de humildade para ajudar aqueles que necessitam também de ânimo, necessitam muitas vezes serem corrigidos em amor. Em João, no capítulo 18, a partir do versículo 17, vai mostrar agora o que aconteceu depois da palavra de Jesus sobre Pedro. Jesus, ele tinha sido preso, já estava sendo torturado, terrivelmente torturado, e Pedro se aproxima daquele lugar onde Jesus estava preso, estava sendo torturado. Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 18, versículo 17. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentava-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Versículo 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele, com Jesus? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Pedro, irmãos, os outros evangelistas vão narrando que Pedro tinha dito que não conhecia o Senhor, até com xingamentos negou. A Bíblia relata também, queridos, que além dele negar que conhecia ao Senhor, além dele fazer isso com os xingamentos, ele fez isso por 3 vezes.
aquele que tinha dito que estava disposto a não só morrer pelo Senhor, não só ir para a prisão, mas até mesmo a morrer pelo Senhor. E logo em seguida, ele está próximo a Jesus, e a Bíblia diz que Jesus olha para ele. E Pedro sai dali, ele certamente lembra das palavras de Jesus e vai chorar amargamente. Depois que Jesus ressuscita, Jesus manda chamar a Pedro. Jesus restaura a vida de Pedro. Jesus faz de Pedro um pastor. Jesus faz dele um grande líder. Um homem que passou a demonstrar agora um amor por Jesus, que cresceu, que amadureceu. Mas nos primeiros anos da sua fé, não foi assim, era um homem inconstante. E o texto que nós lemos a princípio, Mateus, no capítulo 14, versículo 22, que vai destacar aqui, como nós falamos, o senhorio de Cristo, a soberania dele, o poder dele, a sua palavra poderosa, e vai manifestar também a ousadia de Pedro em por um momento confiar no Senhor e andar por sobre as águas. Mas Pedro, queridos irmãos, é o retrato de muitos de nós, que podemos também na nossa fé, diante dos ventos contrários, desanimarmos, desacreditar no Senhor, deixar que o nosso coração se encha de desânimo. Nessa situação aqui, a Bíblia diz que o vento era contrário, e mesmo quando Jesus se aproximou deles, e mesmo quando Pedro começou a andar sobre as águas, o vento ainda era contrário, ainda batia muito forte no barco. E Pedro, enquanto ele olhava para Jesus, enquanto ele estava indo em direção a Jesus, ele estava firme, ele estava caminhando. Mas a partir do momento que ele olhou para a força do vento, o vento contrário, ele temeu. Ele temeu e ele começou a afundar. Ele começou a afundar. E Pedro agora, ele clama ao Senhor. Quando ele está naquela situação, ele grita e diz: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Pedro aqui fez uma oração sem fé, porque Jesus logo em seguida vai mostrar para ele que ele foi um homem de pequena fé. Quando ele clamou ao Senhor, foi uma atitude mais de desespero. Não foi um gigante na fé, mas foi um pigmeu na fé. Foi uma pessoa que estava agora vencida pelo medo, vencida pelo temor, vencida pelo desânimo. Mas Jesus prontamente, mesmo Pedro não agindo com fé, Jesus estende a sua mão e levanta Pedro e diz para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus não dependeu da fé de Pedro para levantar a Pedro. Deus usa a fé que Ele mesmo nos deu. Ele é o autor e consumador da fé. Mas Ele não depende da nossa fé para nos levantar, para nos manter de pé. Ele não depende da nossa fé. Se Ele dependesse da nossa fé, amados irmãos, nós estaríamos muito mal. É Ele quem nos levanta mesmo quando passamos por crises na fé. É Ele que nos levanta com a sua mão poderosa. É Ele quem renova a fé nos nossos corações, a confiança nele. E eu gostaria, queridos irmãos, de trazer aqui algumas aplicações para as nossas vidas nessa noite, além das que já trouxemos durante a exposição desse texto. Primeiramente, irmãos, ao olhar para as circunstâncias contrárias, Pedro teve medo. Ele teve medo da morte. Quando nós olhamos para as circunstâncias que nos rodeiam, e principalmente a situação que estamos vivendo agora, quantos de nós, quantos servos de Deus tiveram medo da morte? Medo de morrer, e se acontecer comigo? Eu tiver que partir daqui. Nós estamos sujeitos a sofrermos tantas coisas aqui.
Mas não devemos, irmãos, temer a morte. Não devemos ter medo da morte. A vida eterna, o Senhor já nos garantiu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não devemos ter medo da morte. Ele não nos chamou para termos uma vida cristã cheia de medo, de temores, mas uma vida cheia de confiança nele. Uma vida cheia de confiança nele. Quando ele se apresenta para os discípulos, ele vai dizer para eles que estavam amedrontados, tomados pelo medo e gritavam. Jesus chega e fala para eles: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Talvez o seu coração tenha se enchido de temores, e o Senhor fala nessa noite ao seu coração e ao meu coração: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não temas, tenha bom ânimo, descanse no Senhor, confie no Senhor. Assim como o Senhor queria que aqueles discípulos pudessem descansar, veja que o vento contrário permanecia, mas Jesus estava dizendo: tenha bom ânimo, mesmo com o vento contrário, tenha bom ânimo, mesmo com as más notícias, tenha bom ânimo, sou eu, não temais, não tenham medo. Não tenham medo. O medo nos paralisa, faz-nos ver os problemas maiores que o nosso Deus, faz com que a gente veja os problemas, parece que maior do que o nosso Deus. Quando tiramos os olhos de Deus e colocamos, irmãos, nas circunstâncias, nos problemas, a nossa fé, irmãos, tende a submergir. O medo entra no nosso coração, na nossa alma, e não devemos temer, devemos confiar no Senhor. Quando o temor vier ao meu coração e ao seu coração, devemos imediatamente lançar sobre o Senhor, clamar ao Senhor, para que Ele tire esse temor da nossa alma. Quando, irmãos, o nosso coração está cheio de temor, vemos os problemas maior do que o nosso Deus, e muitas vezes nos faz duvidar da palavra de Deus. Veja que Jesus diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ele disse: sou eu. Era Ele que estava perto dos discípulos, foi Ele quem tinha mandado os discípulos irem adiante no barco, e era Ele que estava ali. E o Senhor é aquele que também fala aos nossos corações: sou eu que estou com você todos os dias. É o Senhor que está com a sua igreja todos os dias, até a consumação dos séculos. É Ele quem age em nosso favor, é Ele quem intervém em nossas vidas em todo o tempo. E nós devemos confiar no grande eu sou, nós devemos depender do grande eu sou. A ação e o poder de Deus vão infinitamente além da nossa fé. A ação e o poder de Deus vão infinitamente além da nossa fé. Em Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu creio. Aleluia! Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu creio. Ele não está limitado a minha fé e a sua fé, e louvado seja Deus por isso. O poder e a ação de Deus vão infinitamente além das nossas limitações humanas. Pedro clamou em desespero e não em fé, como falamos aqui. Irmãos, falar sobre as limitações humanas é falar sobre mim, é falar sobre você. Somos tão limitados. Quantas vezes desanimamos? Quantas vezes o nosso coração se enche de ansiedade, de temor? Quantas vezes falhamos, desobedecemos ao nosso Deus, mesmo sabendo o que sua palavra diz, e caímos e pecamos?
O Senhor conhece as nossas limitações. Isso não, de maneira nenhuma, deve trazer para nós uma justificativa, de dizer, o Senhor conhece, então eu vou pecar, então vou viver assim, assim. Não. Estou falando aqui da nossa limitação humana, da nossa imperfeição humana. Mesmo, irmãos, Pedro, no início da sua fé, e ele manifestou em outros momentos também erros que ele cometeu, mas no início da sua fé, ele foi um homem muito inconstante, um homem que errou, um homem que pecou, mas o Senhor não desistiu dele. O Senhor não desistiu de Pedro. O Senhor não desistiu de mim. O Senhor não desistiu de você. Se Ele desistisse de mim, desistisse de você, irmãos, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos de pé. Mas é Ele que nos sustenta. É também nas lutas que podemos conhecer mais a Deus. Quando Jesus levanta Pedro, sobe no barco com Pedro, o vento cessa. O vento cessa. E não foi por acaso, foi por uma ação daquele que governa todas as coisas. Ele é quem determina quando os ventos contrários vão passar. Ele é quem determina. Mas o versículo 33, ele diz: e os que estavam num barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente és filho de Deus. Eles viram Jesus caminhando por sobre as águas. A palavra de Jesus que veio ao coração deles, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Eles viram Jesus levantando a Pedro, e Jesus permanecendo de pé, porque ele é inabalável. E Jesus agora, quando entra no barco juntamente com Pedro, o vento cessou, o vento cessa. E eles agora têm um olhar diferente para Jesus. Eles agora adoram a Jesus, porque só Jesus é digno de adoração. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus. E eles dizem: verdadeiramente és filho de Deus. O que eles estavam declarando aqui é que Jesus é Deus, é da mesma essência que o Pai. Jesus é Deus, Ele é verdadeiramente Deus. Nele nós podemos confiar, nele nós podemos viver firmes pela graça dEle, pela mão poderosa dEle que nos sustenta. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Eles tiveram uma experiência tão profunda e tão maravilhosa com o Senhor. Quando nós passamos por lutas, por ventos contrários, podemos também nesse tempo, quando buscamos ao Senhor, termos experiências com Deus, conhecermos Ele de uma maneira muito mais profunda. Aquilo que a palavra de Deus diz sobre Ele começa a ter um significado muito mais profundo na nossa alma, muito mais profundo na nossa alma, muito mais profundo na nossa vida, de acordo com a palavra dEle. Ele nunca vai contradizer a palavra dEle. As nossas experiências nunca vão anular a palavra de maneira nenhuma. Quando as experiências, elas são obtidas através da palavra e pela ação do Espírito, que nunca contradiz a palavra, pois ela é o Espírito da verdade. Essas experiências nos levam a conhecer mais a Deus e vivermos para Ele, vivermos para a glória dEle e admirarmos a Ele, admirarmos aquilo que Ele é. Os ventos contrários não moveram o Senhor, antes Ele andou sobre o mar, Ele andou sobre as águas. Quando Pedro afundou, os discípulos estavam cheios de temor, o Senhor estava firme, o Senhor levantou a Pedro, o Senhor acalmou aquele vento contrário. Ele é o mesmo que falou com os discípulos, que fala ao meu coração e ao seu coração. Nessa noite, guarde a palavra do Senhor no seu coração. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Tenha bom ânimo. O Senhor está perto, o Senhor está agindo, Ele está no controle. Não tem mais. A Ele seja a glória para todos sempre. Vamos orar ao Senhor. Apresente aí os seus temores, as suas angústias diante dEle, e confie no Senhor de todo o seu coração.
Te louvamos, Deus, porque Tu estás presente, Senhor, aqui. Tu estás, Senhor, perto de todos aqueles que Te invocam em verdade, todos aqueles que têm um coração quebrantado e contrito. O Senhor é o Deus onipresente, mas o Senhor se manifesta quando o Teu povo Te invoca em verdade. O Senhor se manifesta no meio do Teu povo, manifesta a Tua presença santa. Senhor, nós Te louvamos pela Tua palavra. Ventos contrários, Senhor, têm se levantado contra a nossa nação, contra as nossas vidas, contra o Teu povo, contra as nações. Mas nós podemos estar firmes e ouvir a Tua voz, em meio a tudo isso que tem acontecido, a Tua voz, Senhor, falando ao nosso coração, pois a Tua palavra é viva e eficaz, a Tua palavra é atual para as nossas vidas, para a nossa alma, a Tua palavra falando conosco, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais, aleluia, bendito é o Teu nome. Ó Deus, estende a Tua mão sobre o Teu povo, fortalece a vida dos meus irmãos e irmãs na fé, que estejamos, Senhor, firmes em Ti, buscando o Senhor na Tua palavra, em uma vida de oração, Pai, contemplando as obras do Senhor, as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nosso meio. Nos ajuda, Senhor, rogamos a Ti, ó Deus, pela vida daqueles que têm sofrido com enfermidades. Estende a Tua mão, Senhor, para curar a vida do nosso irmão Josilva. Rogamos a Ti que o Senhor estenda a Tua mão sobre ele, restaure a sua saúde. Dos demais irmãos, a vida da irmã Socorro também, Senhor, tem misericórdia da vida da Tua serva, no nome de Jesus, que a boa mão do Senhor esteja tocando e restaurando a sua saúde, para a glória do Teu nome. Vem, Senhor, suprir as necessidades de cada um dos Teus servos e servas, cada pessoa que está, Deus, nesse momento ouvindo a Tua palavra, que o Senhor, Pai, venha agir poderosamente em cada coração. Recebe a nossa gratidão por tudo, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, estamos chegando ao final dessa parte do culto. O culto deve continuar na nossa vida, mas temos o privilégio de podermos transmitir o culto desde a igreja congregacional aqui no bairro das Indústrias, aos irmãos que também em suas casas estão aí cultuando ao Senhor, buscando ao Senhor. Você que não é evangélico, mas também tem participado aqui dessas transmissões que temos feito através do Facebook e do Instagram, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Você que precisa de oração, você pode colocar depois aí até nos comentários, né, o seu pedido de oração, ou pode entrar em contato conosco de uma maneira direta e estaremos orando aqui. Deus continue abençoando. Domingo, se Deus permitir, às 5 horas da tarde, estaremos aqui louvando, adorando, celebrando ao nosso Deus, e você é o nosso convidado para estar conosco domingo, próximo domingo, 5 horas da tarde. Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus.